Meus queridos, nós vamos tirar as ofertas no final do culto. Antes de entregar aos irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite aqui uma palavra de Deus que ela é muito conhecida, mas eu queria primeiro ler um texto conhecido que eu poderia aqui nessa noite quase que decorar esse texto, que está em João 17. Desculpa, eu tenho decorado, eu podia quase que recitar esse versículo, mas eu queria convidar os irmãos a ler comigo. João capítulo 17, versículo 19 e 20 e 21. O versículo 20 e 21 tá bom. João 17, o Evangelho de João capítulo 17, no versículo 20 e 21. Amém, meus queridos? João 17. Se você já veio na igreja, querido, vê com a Bíblia que o irmão está do lado aí, participa conosco, seja tu uma bênção. Quem achou João 17 aí, diga amém. João 17, ele diz assim, querido, no versículo 20, Jesus, ele está fazendo uma oração intercessória para os seus discípulos e para nós também. Olha o que ele diz, Jesus dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, Pai, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém ou não, querido? Feche os seus olhos um instantinho. Tem uma música aí de oração? Feche seus olhos um instantinho. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa noite, Pai, te dar o louvor, a honra e a glória por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te louvar, meu Pai querido, por essas vidas, por esses homens que realmente são nova criatura. No passado, Pai, muito recente, nós tínhamos dúvidas, nós tínhamos uma palavra, e que era acompanhada talvez de uma maldição, que era: será que vai vingar? Será que ele vai permanecer? Será que tudo isso não é emoção? Mas nesta noite não, Pai. Nós estamos aqui fazendo prova da Tua palavra, como o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias, a respeito, Pai, do adorador, Pai, daquele que adora Deus em espírito e em verdade. E nós estamos declarando nessa noite que eles vão ser uma bênção, que eles vão ser maridos de excelência, vão ser filhos de excelência, que eles vão romper, meu Pai querido, que eles vão ser pessoas que vão influenciar uma geração perversa, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, nessa noite, Pai, a nossa alegria, meu Pai querido, é porque esses homens tiveram o encontro face a face com o Senhor, meu Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nessa noite te louvar, te bendizer o teu santo nome, meu Pai querido, por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Como diz Davi, Pai, eu oro nessa noite: o que daremos nós ao Senhor por tantos benefícios que temos alcançado diante de Ti? O Senhor nos amou, Pai, como diz a Tua palavra. O apóstolo Paulo escreve que a prova do amor de Deus estava no que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que somos salvos, o Senhor poderá nos livrar da sua ira. Ah, meu Senhor, nessa noite, Pai, eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por esses pastores de rede de excelência, meu Pai querido,
por esses líderes de célula de excelência, abençoados, que o Senhor colocou, papai querido, para que juntos nós pudéssemos declarar a frase, meu pai querido, que vamos declarar até o dia da sua vinda, que juntos somos mais fortes. Ah, meu Jesus Cristo, nessa noite, eu vejo uma multidão, eu vejo pessoas sendo curadas dos seus traumas, eu vejo pessoas sendo curadas, meu pai querido, livre de todas as maldições. Eu vejo nessa noite, papai querido, famílias sendo restauradas. Eu vejo nesta noite, meu Senhor Jesus Cristo, famílias inteiras se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, Pai, que é a vontade do Senhor que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Espírito Santo de Deus, nessa noite, como igreja, nós prostramos o nosso coração diante de Ti, para Te dizer muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, por o Senhor ter nos usado na Tua presença, como um vaso de barro, aonde toda a excelência pode ser manifestada claramente da Tua parte, meu Deus. Não somos nada, Senhor Jesus Cristo, mas juntos na Tua bendita pessoa, pela fé no Senhor, nós nos tornamos um com o Senhor, Pai. Como diz o texto que lemos nessa noite, Jesus, Espírito Santo, eu quero falar nessa noite desse texto, meu Pai, porque eu vejo aqui, Jesus, o Senhor se preparando para o dia do grande sacrifício, onde o Senhor derrotou Satanás e expôs ele publicamente, os principados e potestades, por amor a nós, meu Pai. O Senhor Jesus Cristo orou diante de Deus e colocou a nossa vida. O Senhor colocou a nossa vida. Eu me incluo como pastor dessa igreja, eu incluo nessa noite cada um que participa dessa igreja, nessa oração intercessória, Jesus, que o Senhor fez quando estava nesse mundo ainda, sobre todos aqueles que iam crer no Senhor. Nós somos um contigo, Jesus, e queremos cada dia mais ser um com o Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, nesta noite eu te peço, fala conosco. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Oh, fala conosco, meu Senhor. Pai, eu apresento essa igreja, cada família que hoje, Pai, vai ter uma semana diferente, abençoada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nessa noite, eu te digo amém. Aplauda o Senhor, querido, porque Ele é digno. Ele é digno. Sabe, irmãos, eu queria falar um pouco as palavras nessa noite aqui, em cima do que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Sabe, queridos, muitas vezes a gente ignora alguns princípios da palavra de Deus sem saber. Irmãos, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê Jesus Cristo através da fé, mas Jesus Cristo, ele se materializa através das pessoas. Se você olhar na Bíblia, querido, em Atos dos Apóstolos, hoje eu conversava com um menino a respeito disso, você vai ver que não tem como Deus agir de uma forma individual. Muitas vezes nós olhamos para Deus, mas Deus está no nosso coração, e Deus, com toda certeza, Ele vai estar, querido, usando a vida de um ser humano. Irmãos, quando Jesus, ele era criança ainda, o rei Herodes, que queria matar Jesus, e quando Maria e José estavam ali, Deus mandou aqueles reis magos seguir a estrela, e aqueles reis magos chegaram lá e abençoaram Jesus com mirra, com ouro,
para que no período de 2 anos José e Maria pudessem criar Jesus no Egito sem precisar de pessoas. Eu pergunto para os irmãos, Deus não poderia, querido, ali intervir e mandar uma bolsa de ouro para José? Por que, querido, que Deus interviu mandando os três reis magos ir lá e abençoar o menino? Porque, amados, quando a Bíblia diz que nós, lá em Gênesis, somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de enxergar, abrir um pouco os nossos olhos por conta disso. Porque, querido, Deus, Ele age dessa forma. Queridos, aqui Jesus, Ele deixa claro aqui, nos versículos que eu li aqui, do versículo 20 e 21 de João 17, que Ele diz: Pai, eu não rogo somente por estes, ou seja, pelos 12 discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O interessante aqui é que Jesus ele está pregando aqui a respeito de uma força, que é uma força que se chama unidade. É uma força que se chama unidade, querido. A unidade, querido, dia de Deus, o comprometimento, o estar junto, fazer parte da mesma fé, do mesmo princípio, faz a gente ser forte. Faz a gente ser forte. Quem aqui nessa noite tem uma voz alta aqui e que tinha coragem, sozinho, de gritar aqui, Deus, não, vamos mudar, de gritar assim, Jesus, eu te amo. Quem aqui, querido, poderia ajudar eu nessa ministração aqui? Não, peraí, eu vou dar o comando, peraí, vamos botar ordem aqui nesse negócio. Eu quero uma pessoa só corajosa, ela vai levantar a mão, aí ele vai ficar de pé, ele vai olhar e vai falar assim, Jesus, eu te amo. Aonde está essa pessoa aqui? Eu tenho a voz, olha, eu tenho 2 mãos levantadas lá atrás, vamos ver, vamos ficar primeiro com os 2 que levantou lá. Fala aí, Davi, grita com toda a força que você tem. Jesus, eu te amo. Amém, glória a Deus, parabéns, cara. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai lá, Mila, você levantou também, Mila, levanta aí agora aí, seja homem. Seja homem, e com toda a força que você tem, disse, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Amém. Amém ou não, irmãos? Amém. Agora, você sabe o que Jesus quer dizer aqui? Você sabe o que ele quer dizer aqui? Ó, eu vou contar 1, 2, 3, você vai ficar de pé, aqui também, e você vai gritar com toda a sua força, Jesus, eu te amo. Vai, fica de pé, vamos lá, vamos participar comigo da palavra aqui. Vamos participar. Ó, Jesus, eu te amo. Então, queridos, eu vou contar 1, 2, no 3, você vai dizer, Jesus, eu te amo, mas irmão, é com toda a força que você tem. Igual o Mila fez, igual o Davi fez, tá bom? Então vai lá. 1, 2, 3. Aleluia! Aplauda ele! Pode sentar. Irmãos, olha aqui para mim. O que mudou? O que mudou, irmão? O que mudou? Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, Pai, eu quero que todos os que chegarem até nós, pela sua palavra, eles sejam um com nós, meu Pai. Eu quero que eles sejam um com a gente. Irmãos, aí é que está a diferença da igreja e que o diabo, ele tem tentado tirar isso da igreja. Por quê, irmãos? Porque quando nós muitas vezes olhamos para Deus, nós nos tornamos pessoas individuais. Nós, às vezes, quando nós olhamos para Deus, a gente vê o nosso problema, a nossa necessidade, a nossa prioridade, a nossa conquista, a nossa vida, a nossa família. Nós, muitas vezes, reduzimos o poder de Deus por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós pensamos, ou por aquilo que nós imaginamos. E nós não entendemos, que muitas vezes, que a unidade, ela é importante.
Agora, irmãos, olha aqui para mim, por favor. A unidade, irmãos, a unidade, ela parte do seguinte princípio, querido. É exigência isso. Tem que haver fidelidade. Tem que haver fidelidade. Porque, irmãos, se não houver fidelidade no casamento, o que vai acontecer com o casamento? Vai acabar. Vai acabar. Se não houver fidelidade, querido, lá no teu trabalho, o que vai acontecer? Vai acabar. Se não houver fidelidade, querido, entre você e as pessoas que você conhece, o que vai acontecer? Vai acabar a amizade. Se não houver fidelidade diante de Deus, querido, não tem amizade. Agora, o interessante é que a fidelidade, querido, ela começa por uma palavra que eu já ministrei há algum tempo aqui, queria falar de novo aqui, que a fidelidade, ela não é uma palavra que você consegue simplesmente se impor sobre ela, ou fazer algo sobre ela, sem que você compreenda, sabe o que? Lealdade. Você sabe por quê, querido? Jesus está falando aqui que nós íamos ser um junto com Ele. Você sabe o que Jesus está dizendo? Por quê? Veja bem, vem cá, André. O André está aqui, querido. Se eu tenho lealdade com o André, se tem lealdade aqui, querido, existe uma cumplicidade. E se tem uma cumplicidade aqui, querido, o que vai acontecer? Há uma união de forças, por quê? E de pensamentos. Amém? Obrigado, pode sentar. Agora, queridos, o que eu queria explicar para os irmãos aqui é o seguinte, que a fidelidade, que eu quero dizer aqui é o seguinte: a fidelidade é o homem e Deus. Fidelidade, o homem e Deus. Mas ela não vai existir se não tiver lealdade. Agora, a lealdade, querido, não é o homem e Deus, é o homem e o homem. A lealdade, irmãos, a lealdade é o homem e o homem. É isso que nós falamos aqui nas 2 semanas lá de João 4. Ou seja, qual que é a diferença do adorador e a diferença daquele que adora? Como foi explicado aqui, que 2 semanas seguidas, 3 praticamente, Deus não quer adoração. A Bíblia não fala que Deus estava mendigando para adoração. Não, Deus queria adorador que adora Ele e espírito de verdade. E para o adorador, esse adorador espírito de verdade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que afirmar os irmãos. Ele tem que afirmar os irmãos. Se o adorador não afirmar os irmãos, quando ele for adorar a Deus, ele vai ser um tremendo hipócrita. Você sabe o que quer dizer isso aí? Se não houver lealdade, não tem, querido, fidelidade. Nós precisamos aprender, sabe o que? Interpretar a oração de Jesus, quando nós nos propomos, nosso coração, o que? Vivermos, querido, um se preocupando com o outro. Você já imaginou, meu amado? Preste bem atenção. Se você estivesse vivendo ali uma circunstância negativa na tua vida, e se você tivesse uma célula abençoada, e que fosse uma célula que estivesse preocupado com você, e que fosse uma célula que tivesse pessoas preocupadas em jejuar por você, como que não seria isso? Irmãos, semana passada eu fui fazer um aconselhamento de casal, e quando eu saí da casa do casal, querido, não sei que hora que era, se eu tinha acabado de almoçar, não lembro mais a hora que era, mas a hora que eu saí da casa do casal, eu cheguei na minha casa, eu entrei no quarto e falei: Deus, eu entro em jejum agora por esse casal diante do Senhor, 3 dias de jejum por amor a esse casal. Sabe, meu amado, é você se preocupando com as pessoas. Então, querido, qual é o segredo aqui da unidade? Qual é o segredo da fidelidade aqui? Sabe onde ela está? Na lealdade. Agora, irmãos, se eu não aprender a ser leal com meu irmão, se eu não aprender a preocupar com o irmão, se eu não aprender a somar com o irmão, se eu não aprender a lutar por o irmão, se eu não aprender a lutar por uma vida que está caído, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual aqueles 3 que desceu o sacerdote e passou de passo largo, passou de passo largo, mas passou quem? O samaritano, o viajante. Ele foi e ajudou o próximo. O que é que ele fez? Curou as feridas,
colocou no seu cavalo, levou numa hospedaria, que era a mesma coisa que levar no hospital, e falou assim: eu vou pagar aqui para o tratamento, e se ficar mais caro, quando eu voltar, eu pago o restante do tratamento. O que é isso, irmãos? Durante muito tempo a igreja, sabe o que a igreja fez? A igreja ficava olhando para o céu, esperando fidelidade de Deus, mas a igreja era miserável na lealdade. Não tinha lealdade. Não tinha lealdade. Quantas pessoas você conhece na igreja que desceu a lenha no pastor? Quantas pessoas você conhece na igreja que expôs a nudez da pessoa? Quantas pessoas você conhece na igreja, querido, que ficava apontando defeito, que tudo tinha defeito? Aí chegava diante de Deus. Meus irmãos, eu queria falar de uma história muito interessante aqui, que está lá no 7º livro da Bíblia. Termina em Josué o 6º, aí vai para Ruth. Conta uma história maravilhosa, querido, entre duas pessoas, Noemi e Ruth, que alguns conhecem. Eu queria falar parcialmente, mas eu queria nessa noite sobrepor sobre a vida dos irmãos a importância da lealdade. Ruth capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. Vamos lá comigo. Vamos ver aqui o caminho da lealdade para a fidelidade, para a gente se tornar um com Deus. Vamos lá comigo. Ruth, que tem lá, querido, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí é Ruth. Está meio perdido esse livro aí, querido. Eu prego muito pouco aí. Ruth, capítulo 1, versículo 18. E é interessante que o livro aqui, ele tem aqui 4 capítulos e leva o nome de Ruth. E Ruth era nora. Interessante. Olha o versículo 15. Ruth capítulo 1, versículo 15, o que é que diz? Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte possa me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nesse assunto, deixou de falar nisso. Amém ou não, querido? Quer que eu vou explicar a história para você? Essa irmã aqui chamada Noemi, querido, ela saiu de Israel e foi para Moabe. Ela tinha um esposo e 2 filhos homens. Um esposo e 2 filhos homens. Quando ela chegou lá, querido, na região dos Moabitas, o marido dela morreu. Os 2 filhos dela acabou casando com 2 moabitas. Aí, querido, passou 10 anos, os 2 filhos morreram e ela ficou sozinha. Aí, irmãos, ela ficou sozinha, Noemi. Aí o que ela disse? Ela falou assim para as suas noras: vocês estão livres, minhas noras. Vocês estão livres, porque os meus filhos morreram e eu não tenho mais idade para arrumar homem, arrumar filho para vocês, e não tem como vocês esperar o filho nascer e crescer para casar. Então vocês estão livres, vocês vão embora e vocês vão seguir a vida de vocês, vão atrás do seu povo, seguir o Deus de vocês, volta para trás. E aí, meu querido, uma relutou um pouco e voltou para trás para seguir sua vida. Mas, irmão, tinha aqui o quê? Tinha aqui essa mulher chamada Ruth,
que ela falou assim: Noemi, eu não vou te abandonar. Irmãos, nós estamos falando aqui da nora e da sogra. E a sogra, por sua vez, querido, o filho morreu e ficou sua nora. E a Noemi, então, insistia, dizendo assim: Ruth, por favor, minha filha, por favor, a sua cunhada já voltou, vai seguir a sua vida, vai seguir a sua vida. Aí ela falou assim: negativo. Aonde você for, eu vou. O que você fizer, eu faço. Onde você morrer, eu vou morrer junto. Quero falar uma coisa para você: só existe uma coisa de separar nós duas. Sabe qual que é? É a morte. Você sabe o que é isso, irmãos? É lealdade. Lealdade, irmãos. Irmãos, você sabe o que é lealdade? Lealdade é o ser humano se preocupar com o outro. Você sabe o que é a lealdade, irmãos? Lealdade é você subjugar aquilo que você pensa por benefício de outra pessoa. Meu amado, para um pouco e pensa. Você alcançou Jesus, foi abençoado por Jesus, Jesus multiplicou a tua vida, Deus te abençoou no emprego. Vai dizendo amém, por favor. Aí Deus te deu um bom salário, amém. Deus te deu uma boa casa, amém. Deus te deu um bom carro, amém. E aí? E aí? E aí? E aí? E o restante? Ó aqui, pastor. É isso? É isso? Esse que é Deus? É esse que é Deus? Não foi o que Jesus Cristo falou, não. Jesus falou assim: Pai, vou fazer um pedido. Eu não vou pedir só para os discípulos, não. Eu vou pedir sobre todos os que vierem, que forem salvos pela tua palavra. Eu quero que eles sejam um conosco. Eu quero que eles sejam igualzinho nós. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Falou assim: Pai, eu vou enfrentar a cruz por amor a eles, mas eu quero que eles, Pai, quando eles receberem o Espírito Santo, eles sejam como nós, eles sejam igualzinho nós, irmão. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa para você: é humanamente, espiritualmente impossível você se tornar uma testemunha de Jesus se você não tiver lealdade pelas pessoas. A igreja nunca vai conseguir se não tiver esse espírito solidário de unidade, de um ajudar o outro. Você nunca vai conseguir. Meu amado, você quer saber qual é a oração perfeita? Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, ele deixou a oração perfeita, irmão. Quando você fizer essa oração, presta atenção, quando você fizer essa oração, tudo que você quiser, Deus vai dar. Sabia disso? Tem oração perfeita. Se você falar assim: Deus, eu vou fazer um curso de piloto, porque eu quero que só me dê um helicóptero, Ele vai dar um helicóptero para você. Deus, eu vou aprender a dirigir uma Ferrari, Senhor, porque o Senhor vai me dar uma Ferrari, Ele vai dar uma Ferrari. Mas nem assim vocês falam amém, meus irmãos? Misericórdia de Deus. Meu Pai, está tudo convertido, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Eu dei aqui alguns exemplos físicos, porque eu tinha certeza que se você gritar amém, ninguém gritou. Ó, pastor, o povo converteu mesmo, que maravilha. Que bênção. Meu amado, presta aqui atenção em mim aqui. Existe oração perfeita. Porém, o que é que o Tiago fala? Pedir e não receber, por quê? Porque o quê? Pediu mal. E por que pediu mal? Por que pediu mal? Porque você pediu para gastar os seus próprios deleites. Olha, irmão, se você pediu um avião para você fazer a obra de Deus, você vai andar de helicóptero, irmão. Se você pedir, querido, algo para você fazer a obra de Deus, Deus vai te dar para você, meu querido. O problema é a oração: pedir e não receber, porque pediu mal. Pediu mal porque você pediu para gastar nos seus próprios deleites. Essa não é a oração perfeita ainda. A oração perfeita não vem de Tiago.
A oração perfeita vem de João capítulo 15, versículo 16. O que é que diz lá? Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Amém ou não? Amém. Você sabe o que significa isso? É uma palavra tão linda isso. Olha, irmãos, quero contar algo para vocês. Não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. É tão lindo isso. Aí Jesus fala assim: vai, ora, jejua. Vocês acreditam, irmão, que tem pessoas que falam assim: pastor, eu não posso jejuar, porque eu vou jejuar da fome. Irmão, você vai jejuar, ficar sem comer para matar sua carne e não quer ter fome. Ah, pastor, como é que eu vou jejuar? Dá uma dor terrível de cabeça. Meu irmão, misericórdia de Deus. Meu querido, quando só de você falar de jejuar, irmãos, é assim. Ó, minha esposa sabe disso. Eu não tenho o hábito de tomar café de manhã. Mas o dia que eu falo, eu vou entrar em jejum, meu amado. A hora que eu começo a descer a escada de casa, a geladeira já vem de encontro. Meu irmão, o pãozinho, o queijo lá de Minas. Meu amado, que luta, eu tenho que sair de casa. E às vezes o carro vai para a padaria, eu tenho que virar ele para vir embora. É só falar, irmão. Irmãos, você já fez algum jejum que você não teve fome? Irmãos, eu faço jejum de 3 dias. A pastora Thalia, a glória do Senhor Jesus Cristo, ela fez um jejum de 21 dias, fazia comida para mim e para meus filhos comer em casa, irmão. Só de líquido. Ela não fez de 40 dias, teve que interromper o jejum. Sabe por que ela teve que interromper o jejum, querido? Porque por falta de orientação, ela tinha que tomar água de coco para hidratar o rim, e aí ela tomou água de coco industrializado. E aí o que aconteceu, querido? Ela teve uma infecção de rim, teve que parar o jejum ao 21º dia, meu amado. Está entendendo ou não, querido? Quando você faz um propósito, quando você entende, querido, que você precisa lutar pelo irmão, é diferente. Agora, vamos falar da oração perfeita? Qual que é a oração perfeita? Então Jesus fala assim, ó: não foi vocês que me escolheu, mas eu vos escolhi, eu vos designei para que vocês vão, para que vocês produzam fruto, para que vocês cuidem do fruto, e tudo o que vocês me pedirem, eu te dou. Essa é a oração perfeita. Se você entender primeiro que você é chamado por Jesus, se você entender segundo que você tem que produzir fruto, se você tem que entender em terceiro que você tem que cuidar do fruto, meu amado, o que a Bíblia está dizendo? Você pode pedir tudo o que você quiser e Ele vai dar. Essa é a oração perfeita. Mas aí o que o diabo lançou? O diabo lançou aqui no nosso meio uma divisão tão grande, em que essa palavra lealdade, ela tinha que ser, querido, um verbo que nós deveríamos saber julgar ele no presente, no passado, no futuro, no pretérito, sei lá mais aonde, que eu sou ruim de português. Podia julgar em qualquer lugar o verbo, podia julgar em qualquer lugar, mas nós temos uma dificuldade. Presta atenção aqui, por favor, amado. Nós temos uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Dificuldade, querido, de saber, querido, o que é lealdade. Irmãos, olha para Noemi, olha para Ruth. A Ruth falou assim: olha, eu casei com teu filho, ele morreu, eu sei que você ficou sozinha, mas aonde você for eu vou, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, a sua casa vai ser minha casa, nós estamos juntas, inseparáveis, e fim de papo. Passa-se uns anos, querido, a tal da Ruth vai lá trabalhar no milharal, conhece um homem abençoado, que era parente, querido, da Noemi, um fazendeiro muito rico, e que aí, meu querido, ali o Senhor vem, abençoa, e entrega na mão da Ruth um tal de Boaz, que veio ser o libertador da vida dela, e cuidou da sogra dela.
Oh, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai fazer muito nas nossas vidas, mas nós temos que compreender o quê? Temos que compreender, querido, essa questão, querido, que nós precisamos viver, que Jesus Cristo fala, que amados, nós temos essa lealdade. Irmãos, pega a sua Bíblia e volta um pouquinho. Volta um pouquinho aí. Vamos aí comigo, que é um texto também que eu já ministrei muito aqui, e fala sobre isso, que está em Juízes. Juízes, capítulo 9. Deixa eu achar aqui, querido. Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 7, versículo 16. Os irmãos conhecem essa história, mas eu não podia falar, querido, de lealdade sem falar disso. Sem falar disso aqui. Vamos lá? Juízes, capítulo 7, versículo 16. Só no finalzinho, vamos entrar só no finalzinho. Olha aqui, querido. Gideão era o mais fraco, Gideão era o mais pequeno, Gideão não tinha nenhuma condição de ir para a guerra, mas Deus escolheu ele para libertar o povo. Amém ou não, querido? Amém. Agora, querido, vamos, antes de nós chegar nessa história, deixa eu contar a história para os irmãos. O Gideão saiu para lutar contra um exército opressor. Aí ele saiu com 30 mil soldados, vai lutar contra 33 mil soldados. Aí, pô, uma luta lógica, não é? 33 mil soldados lá, 30 mil aqui, só que Deus está aqui. O outro 33 lá, não tem Deus. Aí quando o Gideão está caminhando, Deus fala assim: Gideão, meu filho, vem cá, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Aí o Gideão chega lá um dia e fala assim: os medrosos, aquele que tem medo de enfrentar o exército, aquele que tem medo de ir para a luta, aquele que tem medo de ir para a guerra, Deus está falando assim, que vocês podem voltar para trás. Sabe quanto que voltou? Não foi 2, nem 20, nem 200, nem 2 mil, foi 20 mil que voltou para trás. 20 mil, olha agora, 33 mil, sobrou quanto? 10 mil. Aí Deus pega, chega de novo e fala: Gideão, chega aqui. Tem muita gente, Gideão. Aí Deus pegou, colocou o povo ali, tudo na beira de um lugar para beber água. Aí Deus falou assim: Gideão, pega um papel, uma caneta aí, meu filho. Fica ali, fica anotando. O camarada que for beber água, e ele pegar e beber água e olhar, você separa. O cara que for beber água e pá, debruçar na água, mergulhar na água, beber água, você separa. Aí Gideão não sabia. Aí Gideão viu só os vigilantes que bebiam água, olhando para lá e para cá. Separou 300. Do outro lado, pá, que não estava nem aí, que bebeu água de qualquer jeito, que não tinha vigilância. A Bíblia fala vigiar, orar, primeiro vigiar. E fizeram tudo de qualquer jeito. Aí Deus separou 9.700. Aí Gideão ficou naquela expectativa: não, com 9.700 acho que dá para não ir, né? Aí Deus falou assim: você pega, Gideão, os 9.700 homens e manda todo mundo voltar para casa. Aí Gideão falou: Deus, 300 soldados contra 33 mil homens. Meu pai, agora, o que vai acontecer? Deus falou assim: Gideão, essa guerra aí, a glória é minha. Não vai ser os homens que vai vencer, vai ser eu que vai vencer. Eu sou contigo, pode ficar tranquilo. Aí o Gideão está indo com Deus, irmão, está indo o Gideão com Deus. Todo mundo com a espada, armado até os dentes. Todo mundo com a espada ali. Eu acho que os caras ficavam até treinando, assim, né? 300 homens treinando. Acho que eles lembraram do filme do 300. Não tinha ainda. Aí treinando ali, para chegar lá e dar o grito: Ahu, Ahu. Não tinha isso. Aí, meus amados, os 300 chegam lá, Deus fala assim: Gideão, pega os 300 homens e joga fora a espada, joga fora o escudo, joga fora a flecha, joga fora tudo. Aí Gideão olhou: você está maluco? Isso é eu que estou falando, não está na Bíblia não. Está maluco, Deus? Gideão, é do meu jeito. Aí Gideão pega os 300, todo mundo ali, um olhando para o outro. Aí Deus falou assim: pega você uma corneta,
Pega você uma flauta, você vai pegar um instrumento de bateria aí. Ah, não tem, você vai pegar uma lata velha. Ah, se não tem, você vai pegar, você vai fazer som. Aí Deus falou assim, ó, vocês vão entrar tocando, mas fazendo muito barulho. Você vai entrar no meio e vai entrar fazendo barulho no meio do arraial do inimigo. 33 mil homens dormindo. Você entra de noite e fazendo barulho. Ah, meu amado, o povo de Deus tem que fazer barulho, irmão. O povo de Deus tem que fazer barulho. Irmão, deixa eu falar com você. Quando nós demos aquele grito que ama Jesus aqui, quem ouviu, não viu o diabo cair do céu igual a Jesus, não ouviu o diabo sumir para os quintos dos infernos. Ele teve que ir embora aqui. Estou falando pela fé no nome de Jesus, amém ou não? Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Aí o Gideão agora fala o seguinte: Deus, como que nós vamos lutar contra 33 mil homens só com instrumentos musicais de muito barulho? Deus falou assim, fica tranquilo, Gideão, eu sou contigo. Aí qual foi a estratégia? O Gideão foi lá acima, ó, na calada da noite, pé por pé, e ficou atrás de uma pedra. E ali tinha os vigílias, os homens que estavam guardando o exército inimigo. Aí o Gideão ficou quietinho ali, ouvindo a conversa dos dois soldados. Aí um soldado falou assim para o outro, os vigílias da noite do exército inimigo, olha, eu tive um sonho, e que nesse sonho, nessa noite, veio um poder, um exército tão grande, e matou todos nós. Eu sonhei que nós tínhamos morrido e perdido uma guerra. E Gideão atrás da pedra, para não falar atrás da moita, atrás da pedra, Gideão ouvindo os soldados falar. O Gideão saiu pé por pé, chegou lá e falou assim para o povo, nós vamos vencer. Deus colocou no coração deles um temor muito grande, e a vitória vai ser nossa. Nós vamos entrar no arraial tocando música, mas com uma condição, nós vamos entrar lá. Uma condição. Sabe qual que é a condição? Para Deus operar no meio, não? Vamos aí comigo no versículo 16, que agora nós vamos ler. Vamos ver qual é a condição aí, de Juízes 7,16, olha o que diz. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos o que, querido? Lança, espada? Não. Deu o que? Trombetas e jarros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhe Gideão, olhai para mim e fazei como eu fizer, unidade, um só, chegando ao seu extremo do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Amém ou não, querido? Amém. Repita assim comigo, como eu fizer, assim farei vós. Não, aponta para o seu irmão agora, fala assim, como eu fizer, assim farei vós. Amém? Agora, olha o que Gideão estava querendo com isso aqui, querido. Olha o versículo 18. Olha o que diz agora, que tinha que fazer igual ele. Olha o que diz. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento e direis, pelo Senhor e por Gideão. O que é isso aí, irmãos? É a lealdade. Imagina os irmãos, 300 homens ali com corneta, com tambor, gritando, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pelo Gideão. O que é isso? O que é isso? É fidelidade e lealdade, fidelidade e lealdade, fidelidade e lealdade, irmãos. Não tem como. Aquele povo podia gritar pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela promessa, mas não, o grito era pelo Senhor e por Gideão, irmão. Presta atenção aqui. O que é que o inimigo colocou no coração das pessoas? O inimigo colocou no coração das pessoas coisas absurdas relacionadas à vida do líder, relacionadas à vida do pastor. Meu irmão, eu não posso fazer nada por você. Quem pode fazer por você é Jesus. Mas olha aqui para mim, querido.
Não tem como você seguir. Não tem como você seguir se não for através de uma pessoa. Irmãos, eu ouvi um pastor dizer o seguinte, presta atenção aqui comigo. Existem 6 milhões de pessoas no Brasil que adotaram pastores que escrevem textos, dentre os quais falam contra dízimos, falam contra muitas coisas. 6 milhões adotaram seus pastores. Mas, irmão, pastor de internet não pastoreia. Pastor de internet, você não sabe o que ele faz da vida. Pastor de internet, cara, não está vivendo junto dia a dia com a ovelha, você não sabe. Se o cara rachou a igreja, se ele matou, se ele roubou, se ele acabou de vir do motel, você não sabe de nada, querido. Você vai só em cima do que ele está escrevendo. Deixa eu falar uma coisa, você tem homens de Deus na internet. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo uma coisa para você. A Bíblia fala, toma muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Você sabe por quê? Porque eu vi um pastor mentiroso distorcer a Bíblia, falar contra o dízimo, e o que me assustei é que ele tinha mais de 1 milhão de pessoas que ouviu ele falar aquela asneira. E tenho certeza que tem muita gente que está mergulhado, querido, numa dívida, num buraco sem saída, porque deu ouvido aquilo tudo ali. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. O que é que Jesus está dizendo lá? Pai, eu quero que ele seja um como nós somos um também. Meu amado, olha aqui para mim, para nós encerrar. Só existe fidelidade quando tiver lealdade. Se você tem dificuldade de julgar o verbo lealdade, você nesta noite precisa rever os seus conceitos, mudar a sua estrutura e passar a acreditar que as bênçãos, a sua vitória pode estar no irmão que está do seu lado aí. A vitória sua pode estar no irmão que está do seu lado aí. Querido, tem um testemunho muito antigo. Tem um testemunho muito antigo que fala o seguinte, que tinha uma igreja, que aquela igreja não rompia de jeito nenhum. Aí chegou um pastor lá, o pastor começou ali, e aquele pastor começou a fazer trabalho na comunidade. E aquele pastor começou a fazer um trabalho ali muito extraordinário. E a igreja cresceu. Aí veio lá o pastor titular, um dia no púlpito, e falou assim, meus irmãos, aqui está um homem guerreiro, que veio aqui nessa cidade e mudou a história dessa cidade, a história desse bairro. A igreja rompeu aqui. Aí Deus levantou um profeta e falou assim, não é por conta dele que essa igreja cresceu. Aí apresentou lá no meio da igreja uma senhora que era uma intercessora, que ela intercedia, que ela saía para as ruas, que ela saía profetizando de madrugada, que Deus ia salvar a cidade. Sabe, meus amados, olha aqui para mim, por favor. Se você não tiver lealdade, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha o Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, olha aqui, sabe o que aconteceu naquela noite? Sabe o que aconteceu com aqueles 33 mil homens? Levantaram assustado, com fogo, com barulho, e eles tiveram um sonho, que eles estavam sendo invadidos. Eles pegaram de noite no sono, arrancaram espada, e um começou a matar o outro. Quando chegou no outro dia cedo, eles mesmos se mataram, querido. Deus não precisou nem que Gideão usasse a espada. Eles se mataram, e quando chegou no outro dia, querido, estavam todos caídos, desmoralizados. Porque Deus queria mostrar para aquelas pessoas, a vitória tem que ser minha. Mas ele usou quem? O Gideão. Vai ler lá o capítulo 7 de Gideão. O mais fraco, o menor, a família menor. Irmão, nós estamos vivendo um momento na nossa vida e que a gente precisa viver sobre essa prática. Qual que é a prática? Lealdade. Sermos um. Que você que tem já uma oportunidade na célula, vá na sua célula. Participa da sua célula, querido. Faça a sua célula, querido. O coração da igreja, como temos ensinado aqui. Participa dela, querido. Viva uma vida de Deus. Porque a oração perfeita está em você produzir fruto e cuidar bem do fruto. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém ou não, querido? Querido, se você foi abençoado por Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. E Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, em nome de Jesus Cristo, querido.